Fala pessoal do 8º ano, vamos para mais uma aula de matemática com o professor Adson César. Agora é o seguinte, a gente está no estúdio novo para receber vocês de braços abertos nessa nova casa do nosso estúdio, beleza? Chama todo mundo e preste bastante atenção na aula de hoje. A gente vai ver hoje, entender dízima periódica, mas só que sem resolver por enquanto, só nas próximas aulas. A gente vai entender a resolução de números racionais, beleza? Observe aí na tela de vocês esses números. Então, ó, veja aí na tela o seguinte, ó, números racionais. Então, ó, o 2 é um número racional? Aí o outro número agora, o 0. Outro número, menos 5. Então, ó, veja que o 2 não tem vírgula, mas que a gente vai encontrar a vírgula porque está no lado direito do 2. O 0, o menos 5 também. Então, todos esses três números são números racionais. Continuando, veja que tem aí o 3,45. Agora sim, é o número racional, vamos dizer assim, é o número racional puro, vamos dizer assim, porque o 2 ele é natural, o menos 5 ele é inteiro, o 0 é natural e é inteiro. Agora, o 3,45 ele é somente racional. Então, vou dar entrada o seguinte agora. 0,1 também é um número racional. O 3 sobre 2, o 2 terços, nesse caso, 2 terços. Agora a gente encontrou fração. Daí nós temos duas ideias de números racionais. Ó. Números decimais, que é o 3,45, o 0,1. E os números com fração, que é o 2 terços. Também, ó, 1,45, 45. Esses três pontos indicam que não vai ter fim. Então, ó, vai ser repetido 45, 45, 45 e assim por diante. Beleza? Então, o próximo número é um número racional, uma fração, menos 5 sobre 7. Beleza? Então, ó, veja agora no enquadramento. Diz o seguinte, que observe esse número aí do lado. 2, 0, menos 5, 3,45, 0,1, 2 terços, 1,45, 45. São todos números racionais. Beleza? Então, ó, vamos ter agora o 9 quartos. Também é um número racional. Então, todos eles são números racionais. Uns somente são números racionais, outros podem ser naturais, podem ser inteiros. Beleza? Então, ó, isso tudo é dividido. Como assim? Você viu aí que 9 quartos, 9 sobre 4, é uma fração. Beleza. E também a fração a gente pode dividir. Como assim? É 9 dividido por 4. Então, se eu tenho 2 terços, tenho menos 5 sobre 7. Também a gente pode dividir 2 terços. 2 dividido por 3. 9 quartos, 9 dividido por 4. Beleza? Então, ó, é tranquilo. Veja aí que nós temos agora que a gente dividido 9 dividido por 4 vai dar 2,25. O que isso quer dizer? Que 9 quartos pode também ser escrito no número decimal, que é 2,25. Beleza? Então, pessoal, você entendeu que a gente acabou de ver os números racionais, a ideia. Beleza? Então, é de boa. Tudo que você pensar assim, quando tem números com vírgula, fração, o número sem vírgula, o 2, o 5, o 3, são números racionais. Tem um número com vírgula que não tem parte periódica. O que é isso? Que não se repete. Já não é número racional. Então, a gente vai ver futuramente que é o número irracional. Mas os números decimais que têm casas finitas, como a gente viu, 2,25, assim é o número racional. E casas infinitas, mas que tem parte periódica, também é o número racional. Como assim? 1,45, 45, 45 e reticência. É um número racional, é uma dízima periódica, onde o 45 se repete várias e várias vezes. Beleza? Então, ó, observe aí na tela de vocês que a gente pegar e fazer essa divisão, a gente vai encontrar 2,25. E essa questão? Veja aí. Fábio tem 1,10, né, R$1,10 em sua conta de impressão. Cada folha de papel que ele usa reduz o saldo de sua conta
em 0,25. Fábio quer imprimir um documento em PDF que tem 47 páginas. Pense aí nessa questão. Para economizar papel, ele decide imprimir frente e verso das folhas e imprimir 2 páginas em cada lado da folha. Após a impressão, qual será o saldo da conta de impressão do Fábio? Você se depara com essa questão? E fica meio confuso. Mas tente organizar a ideia. Ele tem um saldo e vai precisar fazer impressões de 47 páginas. Ele organiza uma ideia de colocar 2 páginas por folha. Beleza? Então, ó, você, quando olhar a questão, tenta organizar as ideias e colocar no papel. Beleza? Observe aí na tela de vocês a resolução. Então, ó, seguinte. Veja que o Fábio tem 1,10 em sua conta de impressão. Beleza. Só que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer cada folha de papel, ele reduz, ó, o saldo de sua conta em 25 centavos. Então, ele tem cada folha, um lado da folha, reduz em 25. O outro lado, 25. Beleza? Então, ele quer economizar para não gastar muito. Observe aí do lado. Diz, ó, eu tenho uma folha. Beleza, então essa folha é 25. E ele vai imprimir um arquivo. Olha aí uma imagem de um arquivo qualquer. Ele vai organizar como? Veja, que ele vai pegar o arquivo e vai colocar 2 páginas do arquivo, nenhuma para imprimir, nesse formato aí. Beleza. Só que vai ser frente e verso. Então, vai ser a continuidade da página vai também terá 2. Show de bola. Então, ó, frente e verso. Então, em um papel, terá 4 folhas do arquivo, porque eu tenho 2 na frente e 2 no verso. Beleza? Então, observe aí que eu tenho uma folha de ofício, cabe 4 páginas do arquivo. Beleza, 4 páginas. Agora, quantas páginas serão precisas para preencher todo o arquivo? Como é que a gente faz? E a gente viu que cada folha, 25 centavos. Beleza. Então, se uma folha que a gente gasta 4 páginas do arquivo, o arquivo tem 47 páginas. Então, a gente faz o quê? 47 dividido por 4. Beleza. Então, a gente dividindo por 4 vai encontrar 11,75 páginas. Beleza? Então, ó, pessoal, é o seguinte, 11,75 páginas. Será que uma página tem 0,75? Então, se tem um 11,75, quer dizer que a gente vai ter quantas páginas? 12 páginas. Beleza? Porque quando é meia página, ele conta como uma página completa. Então, 11,75, então terá 12 páginas. Beleza? Então, observe aí na resolução na questão. 11,75 vai ficar cada página 0,25. O que é que vai fazer? Multiplicar, porque a gente vai saber o valor pago final. Então, ó, 0,25 vezes quanto? Beleza, isso aí. Vezes 12. 12, porque não tem a parte decimal, o 75, considera como se fosse 1. Porque não vai a parte que sobrou entregar, não. Ele vai fazer o completo, vai considerar a página completa. Beleza? Então, 0,25 vezes 12 dá quanto? Agora, observe detalhadamente essa resolução. 25 vezes 12, como é que a gente começa a dividir? 2 vezes 5, 10. Coloco 0, sobre 1. Beleza. Então, vai subir 1. E depois faz o quê? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Aí boto 5. Não vai subir porque não passou de 10, não é maior ou igual a 10. 5, repete o 5. E 0,2, quanto é que é? Não é 2, viu? É 0. Então, ó, coloquei. Veja que o primeiro número multiplicou com todos os outros do outro lado. Beleza. O de cima, né? Agora a gente vai pegar o do lado esquerdo do número, na parte de baixo, 1, e vai multiplicar também. Se eu estou no segundo número, você vai colocar na segunda casa. Veja aí do lado. 5, ó, 1 vezes 5, 5. Você vai, repete o 5. 1 vezes 2, beleza. 2. E 1 vezes 0 é 0. Na multiplicação, quando a gente termina de multiplicar, o que é que a gente faz? Massa, a gente vai somar.
Então a gente vai somando aí. 0, repete o 0. 5 mais 5 é 10, beleza? Então bota o 0 e sobe 1. E 1 mais 2, 3. E depois 1, repete o 0. Massa. A gente acabou de fazer a multiplicação. Só que tem um detalhe. Todas as vezes, quando você for multiplicar o número decimal, é o número que tem a vírgula, você vai olhar a quantidade de casas no fim. Então, se a gente encontrou 0,300, quantas casas decimais tem o conjunto todo da multiplicação? 0,25 vezes 12. Ah, tem 2 casas. Show de bola. Então, a gente vai andar no final 2 casas para a direita. Beleza? Então, ó, esse caso é para cá, né? Então, ó, vai ficar o 300. Ok? Agora 2 casas, observa aí, ó, andou. Então, multiplicando vai dar 3. Então, ele vai gastar R$3 na impressão. Só que ele tem na conta quanto? R$1,10. Massa. Então, como vai ser o gasto dele? Ó, Fábio tem R$1,10 e ele gastará R$3 para imprimir todo o material. Massa. O que é que vai fazer agora? Subtrair, né? 1,10 menos 3. Então, ó, se a gente fazendo essa subtração, como vocês são oitavo ano, é o seguinte: o número menos, ele tem um número maior. Como assim? Só olhando só o número. O 3, ele é maior do que 1. Só que o detalhe é que o 3 tem o sinal de menos. Então, quando for resolver isso, continua devendo, porque a quantidade que deve é maior do que tem. Então, nesse caso é sinais diferentes na soma e também na subtração, repete o sinal do maior e subtrai. Então, 3 menos 1,10 vai ficar 1,90 negativo. Por isso que eu coloquei em vermelho. Beleza? Se ele quiser pagar, ele vai dar completa com 1,90, ele fica com saldo 0. Massa, não é? Então, pessoal, é o seguinte. A gente viu a resolução da questão usando números decimais. Interessante. Se liga aqui. Toda vez quando for terminar a multiplicação, olha as casas decimais. Beleza? Então, ó, observe agora essa questão aí na tela. É o seguinte. Uma casa faz a promoção do dia, mostrada no quadro a seguir. Então, tem um quadro. Sabendo que Dora comprou um produto de cada um que aparece na tabela, quanto ela pagou pela compra. Isso é muito interessante. Seguinte, que quando a gente vai fazer uma compra, nesse caso aí, Dora, comprou um de cada. Então, ele comprou um sanduíche, um refrigerante, um biscoito e um suco. Massa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar. Então, ó, se ela comprou um de cada, um sanduíche, 5,48. Um refrigerante, 1,43. Um biscoito, 0,75. Um suco, 2,17. Beleza? Então, ó, e agora? Como é que faz? Massa, vai somar. Agora um detalhe. Todas as vezes que for somar, você vai colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, a gente vai colocar 5,48 e vai colocar 1,43. Então, ó, olha o sinal para dizer que vírgula embaixo de vírgula. Massa. E agora? 5,48, 1,43, 0,75, 2,17. Pronto. Aí, veja, pessoal, que está em a vírgula embaixo de vírgula. Então, a gente vai agora somar. Na multiplicação é um processo. Na soma, também. O detalhe da soma é só colocar uma vírgula, todas as vírgulas, uma embaixo da outra. Aí você pode dizer, pessoal, e o número que não tem as casas completas? Preenche com 0. Nesse caso, se fosse 0,7, 0,7, você colocava o 0 no fim, né? 0,70. Preenche com 0 tranquilo. Beleza? Observa aí a soma. A gente vai somar como? Começando do lado direito. 8 mais 3 mais 7 mais 7. Massa. Somando tudo, vai dar quanto? Ó, 7 mais 7, 14. 14 mais 3, 17. E 17 mais 18, quanto deu? 25. Massa. E agora? 25. Qual é a dica que eu faço? 25. 25. Então, 5 embaixo e o 2 sobre. 20 em 5. Beleza? Então, ó, 5 sobre 2. Massa. E depois vai somar tudo.
4 mais 4 mais 7 mais 1 mais 2. Deu 18. Então, 8 desceu e subiu 1. E agora, 1 mais 5 mais 1 mais 2. Mas antes, perceba que chegou na posição da vírgula. Massa, o que vai fazer? Repetir a vírgula. E agora somar 1 mais 5 mais 1 mais 2, que deu 9. Ó, 5, 6. Com 1, 7. Com 2, 9. Beleza, repetir o 9. Massa, não é? Então, ó, com isso, vai pagar quanto? Então, é R$ 9,85. É a letra C. Beleza? Então, pessoal, seguinte, a gente vai resolver a próxima questão. Na próxima questão é o seguinte, ó, veja aí, que Vitor comprou 5 metros de fio e cortou em 4 pedaços do mesmo tamanho. Cada pedaço terá. Então, veja, seguinte, que a gente vai ver, que a gente vai cortar. Vai cortar. Então, o que é cortar na ideia de vocês? Cortar é o quê? É dividir. Beleza? Voltando para a questão da soma, o que você tem que se ligar? É colocar vírgula embaixo de vírgula e somar normal. Certo? E nessa questão, que vai cortar, vai dividir. Beleza? Então, veja aí na tela de vocês que 5 metros de fio e cortou em 4 pedaços do mesmo tamanho. Vai fazer 5 dividido por 4. Beleza? Então, 5 dividido por 4, você vai fazer a divisão normal. Quando você for fazer a divisão, você vai ver que o 5 é maior do que o 4. Então, eu consigo dividir normal. Quantas vezes o 4 cabe no 5? Uma vez. Então, você coloca o 1 e faz 1 vezes 4 e coloca embaixo do 4, nesse caso, embaixo do 5, 4. 5 menos 4, 1. Com isso, você vai perceber que 1 é menor do que o 4. Massa. E agora? Não tem mais casa para descer, número para descer. Então, você coloca a vírgula e coloca lá embaixo do lado número 1, o 0. Fazendo isso, você divide normal. O resultado vai dar aí, ó, 1,25. Resolve normal e você vai entender que todas as vezes, quando o número for menor do que o que eu quero dividir, e não tem mais número para descer, eu coloco a vírgula. Beleza? Então, ó, 1,25 é o número decimal. Beleza, então é a letra B. Show de bola. Observe aí essa questão que está na tela. Que já está a resposta, não é? Então, ó, por que deu essa resposta? Atenção, atenção, ó. Promoção no supermercado ABC. Então, veja que tem as promoções. Aí diz o seguinte: Dona Maria, vendo a promoção, resolveu comprar 4 kg de arroz, 3 kg de feijão, 5 kg de açúcar, nesse caso 1,5 kg de alcatra. Pagou a compra de 2 notas de R$50. O troco recebido por Dona Maria foi. Então, ó, essa questão é do dia a dia na nossa vida. Então, você pode dizer, eu quero 5 kg de feijão, 3 kg de arroz, 1 kg de açúcar. Quanto é que eu vou pagar? Então, ó, quanto eu vou pagar? Você vai fazendo o valor vezes a quantidade, o valor vezes a quantidade, beleza? Então, nesse caso aí, você vai ver qual é a quantidade e qual é o valor. Aí você está encontrando números decimais. Vai multiplicar esses números decimais com a quantidade que tem. Beleza? Veja aí na tela de vocês. Então, ó, como vou comprar, né? Resolveu comprar o quê? 4 kg de arroz, 3 kg de feijão, 5 kg de açúcar e 1,5 kg de alcatra. Beleza. E agora, vou fazer o quê? O valor de cada. 4 kg de arroz. Então, dá quanto 4 kg de arroz? Você vai ver o preço. Então, vai ser 4 vezes o preço, que é 2,40. E 3 kg de feijão. 3 vezes o valor. Qual é o valor? 4,60. Beleza? Tá até barato, né? Aí, né? Que o feijão tá muito caro. 5 kg de açúcar. 5 vezes 1,60. E 1,5 kg de alcatra. 15,60. 15,20. Então, você vai fazer a multiplicação de cada um. Massa. Então, 4 vezes 2,40 vai dar quanto? Você coloca 2,40 sobre 4 e resolve normal. Depois que resolver, você vai andar 2 casas. Massa. Então, resolvi. Qual foi o resultado? Esse aí, 9,60. 3 kg de arroz. Então, 3 vezes 4,60. Deu
13,80. Massa. E 5 vezes 1,60? Vai dar 8. Massa. A bronca é agora aí que vocês estão vendo do lado, nessa questãozinha, nessa multiplicação que a gente vai ver, que é 1,5 vezes 15,20 ou 15,2. Quando você resolver normal, você coloca 15,2 em cima e 1,5 embaixo. Resolve normal, 1,5 multiplicando com todos de cima. Vou passar para o segundo número, segunda casa, multiplica 1 com todos os números. Aí você, no fim, soma. Depois vai fazer o quê? Quantidade de casas. Se você levar o zero, você vai considerar 3 casas. Mas se já tem um zero lá, você tira e só considera 15,2. Mais fácil, para não ter mais uma linha para multiplicar. Então, o que vai fazer? Você vai contar quantas casas tem. 1,5 tem uma casa. 15,2 tem uma. Então, você, no fim, vai andar 2. Andando 2, vai ter o resultado de 22,80. Beleza? Então, pessoal, nessa questão aí, a gente entendeu a multiplicação que está no nosso dia a dia. Massa, não é? Então, você tem que se ligar na aplicação a quantidade de casas decimais e vai resolver. Resolver normalmente. Massa, não é? Então, ó, veja aí na tela de vocês, que deu 9,60, vai somar tudo. Beleza. Então, 8, 22,8 e vai somar agora. Vai ficar, ó, 0 mais 0 mais 0 é 0. 6 mais 8 mais 0 mais 8 dá 2. 2 quanto? Deu quanto? Ó, subiu, deu 22. Então, esse 2 vai somar 9 mais 2, 11. Mas soma tudinho, que vai bater, ó, a vírgula embaixo de vírgula. Coloca a vírgula porque chegou a posição dela. Então, 8 mais 2, 10. 10 mais 9, 19. Com 2, 20, 21, 25. Então, ó, nesse caso foi 24, né? Sobe 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 4. Então, ó, nesse caso, 3 mais 2, 4, nada. 3 mais 2 é 5. Então, deu 54,20. Esse é o valor da compra. Massa. E agora? Vai fazer o quê? Ela deu duas notas de 50. Então, 50 mais 50, 100. Então, 100 menos o valor, 54,20. Você fazendo isso, a subtração, você vai ver que deu R$ 45,80. Beleza? Voltando aqui. Veja aqui o seguinte. Vai fazer a subtração. Fez a subtração, então é o resultado, 45,80. Mas, e essa questão é agora? Afonso está participando de uma corrida com o obstáculo. Observe abaixo as distâncias entre as vigas e dos obstáculos. Veja que ele tem 143,35 e 108 metros de uma viga para outra, né? Então, ó, qual é a diferença entre as distâncias dessas vigas? Então, ó, a diferença é o quê? A diferença é menos. Então, você vai pegar, nesse caso, o menos, você pega o maior, nesse caso aí, ó, primeiro e o segundo. A diferença entre as vigas, então vai ficar 143,35 menos 108. Então, a diferença é menos 143,35 menos 108, ó. Você vai colocar vírgula embaixo de vírgula. Observe que o 108 não tinha vírgula. Eu coloquei a vírgula embaixo e acrescentei o zero. E fazendo a subtração, que é o menos. Aí vem da direita para a esquerda. 5 menos 0 dá quanto? 5. Agora, 3 menos 0. 3. E botou a vírgula agora. 3 menos 8. Não tem como. Então, ó, vai pedir emprestado. O 4 passa a ser 3, ó. E o 3 vira 13, que eu peguei uma dezena. Nesse caso, 10 unidades. Eu peguei uma dezena, que é 10 unidades. 10 unidades mais 3 unidades, eu tenho 13 unidades. 13 menos 8 vai dar 5. Agora, não é mais o 4, é o 3. 3 menos 0 é 3. E 1 menos 1 é 0. Fazendo essa subtração, deu 35,35. Você desconsidera esse 0 e ficou 35,35, que é a letra A. Beleza? Então, ó, mais essa questão, que Marcos exercita-se todos
todos os dias no parque do seu bairro. Ele caminha 2/3 de hora e corre mais de 2/3 de hora. Qual é o tempo de atividade física que Marcos faz? Beleza? Então, ó, o que é que ele vai fazer? A gente vai entender hora. Ele caminha 2/6 de hora. Massa. E hora? Quantos minutos tem? Quantos? 1 hora tem 60 minutos. Então, ó, 2/6, o dia vezes hora vai ficar 60. Então, 2/3 de 60. E depois você vai multiplicar 2 vezes 5, ó, nesse caso 2 vezes 60, 120. 120 dividido por 6, que vai bater quanto? 120 por 6? 20. Beleza? 20. 120 dividido por 6. Nesse caso, quantas vezes o 6 vai caber dentro de 120? 20 vezes. Porque 6 vezes 20, 120. Massa. E agora a outra parte. Corre 2/3 de hora. Mesmo esquema. 2/3 vezes 60. Então, 2/3 vezes 60. 2/3 vezes 60. 2 vezes 60, que é 120. Agora a gente vai dividir por 3. Dividido por 3 vai bater 40. Nesse caso ali não é 120 dividido por 6, é 120 dividido por 3. Dá 40. Então, se ele corre 20 minutos em um e 40 minutos em outro, ao todo percorreu quanto? 20 mais 40, bateu 60. Massa. Então, ó, ficou aí 60 minutos. 60 minutos é quantas horas? É 1 hora só. Entendeu? Tranquilo, tranquilo. Pessoal, é o seguinte. Então, ó, quando a gente faz isso, 2/3 vezes alguma coisa, você multiplica. Se for 60, então tem um embaixo. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Beleza? E como o de 60 tem 1, então vai ficar o número vezes 1, que fica embaixo. E 2 vezes 60, nesse exemplo, fica 120. Então, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa questão. Diz o seguinte. Vânia precisa de 1.200 gramas de extrato de tomate para fazer um prato especial. Pesquisou o preço de várias marcas em diversos supermercados e os produtos mais em conta que encontrou estão no quadro abaixo. Então, temos 3 marcas aí, marca A, marca B e marca C. Qual produto, ou qual dos produtos A, B ou C, ela deve comprar para ter o menor gasto? Beleza? Então, é o seguinte, a gente vai ver o que? Analisar cada uma das marcas e ver o melhor preço. Então, ó, veja que tem um tomate A, o extrato de tomate A, 300 gramas, 90 centavos. Tomate B, o extrato, 240 gramas, 80 centavos. E o outro extrato de tomate, o C, 70 centavos. Então, vamos analisar o tomate A. Então, o A. Se a Preci precisa de 1.200 gramas, então, ó, quantas caixas a gente vai levar desse extrato de tomate? Então, 1.200 gramas, quantos? Então, veja aqui, 1.200. Quantas caixas eu vou levar? Só fazer o quê? Massa, é só dividir. Então, ó, quantas caixas tem que levar? 1.200 gramas. Então, 1.200 dividido por 300. Massa, dá quanto? Você dividindo, eu corto um zero com o outro. 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, ó, serão precisos 4 caixas do extrato de tomate. Massa. E agora, e o preço? Então, 4 caixas de 90 centavos. Então, 90 centavos, mais 90, mais 90, mais 90, mais 90. Beleza, depois soma. Observe aí. 90 mais 90, mais 90, mais 90, mais 90. Massa. E agora, somando tudo. 90 mais 90, 1,80. 1,80 mais 1,80, 360. Nesse caso é R$ 3,60. Então, se levar essas 4 caixas da marca A, vai pagar R$ 3,60. Beleza? Observe aí na tela o seguinte. O extrato B, 80 centavos. Agora, a quantidade desse extrato de tomate, 240. Beleza, então, 1.200 dividido por 240. Quanto é que dá? Então, ó, a gente vai analisar quantas caixas precisam para alcançar essa quantidade de gramas. Então, 1.200 dividido por 240 vai ficar 5. Massa. Então, ó,
1.200 dividido por 240, 5 caixas. E agora, vai fazer o quê? Vai somar. Então, 0,80, 0,80, 0,80, 0,80. Vai dar quanto? Se eu somar isso tudo com 5. Você, de vez de fazer soma, você pode multiplicar também. 0,80 vezes 5. Massa. Então, ó, vai dar 4. Se você somar, R$4. Veja aqui, se usar a marca B, vai pagar mais caro. Massa. Mas só que ele quer a melhor opção. Até agora está sendo a marca A. Então, a marca C, mesmo esqueminha, só que o tamanho da caixa, né, a quantidade de gramas são 200. Então, 1.200 dividido por 200. Vai bater quantas caixas? 6 caixas. Massa. E agora vai fazer o quê? 0,70, 0,70 ou 0,7 vezes 6. Mas somando, vai encontrar o valor de R$4,20. Então, das 3 marcas, qual foi a melhor opção? É a letra A. Por quê? R$3,60, R$4 e R$4,20. A melhor marca, nesse caso, o melhor preço, a quantidade que vai pagar o menor preço é a letra A, a marca A. Beleza? Então, ó, seguinte, nessa questão a gente analisou os preços de marca. Isso acontece muito no nosso dia a dia. Uma coisa que a gente vê é 2 litros de água sanitária por R$3,90 e 1 litro dessa mesma marca por R$1,60. É melhor levar uma de 2 litros ou 2 de 1 litro. A gente pode fazer isso, comparar os preços e ver a melhor opção. Então, nesse caso, R$1,60 e R$3,90, se eu levar 2 de R$1,60, dá R$3,20. E R$3,60 ou R$3,90 é maior. Então, é melhor levar 2 de 1 litro do que uma de 2. Beleza? Vamos ver mais essa segunda questão aí, mais uma questão. Observe aí na tela de vocês. Então, ó, observe o diálogo e responda. Seguinte, observe aí na tela. Então, ó, em matemática, tivemos 180 aulas. Beleza. Qual o número máximo de faltas que cada aluno pode ter? Aí vem o pai. Os alunos não podem faltar mais de 1/4 do total das aulas. Aí a pergunta diz o seguinte: o número máximo de faltas que cada aluno pode faltar, né? Ter. Qual é? Então veja que nessa quantidade de faltas, veja o seguinte, é 1/4 da quantidade de faltas. Então, 1/4 de quanto? Ele falou aí 180 aulas. Então, 1/4 de 180. 1/4 de 180. 1/4 vezes 180. Então, aquele mesmo esqueminha que a gente viu. 1 vezes 180 dividido por 4. 1 vezes 180 é 180. Dividido por 4 vai bater quanto? Veja aí. 180, 4. Se eu dividir 180 por 2, dá 90. Então, 45, não é? Então, fica 45. Então, a quantidade de falta, nesse caso, que é 1/4 de 180, 45 aulas. Beleza? E agora essa questão, veja aí. Em uma competição, salto triplo, um participante atingiu um comprimento de 13,56. Massa. Então, os 3 tivessem sido no mesmo comprimento. Cada um teria sido quanto? Então, ele deu, ó, 3 saltos e 13,56 o total da distância dos 3 saltos. Ele perguntou, se tivesse a mesma quantidade, como é que seria? Observe aí do lado, que o seguinte, que é a quantidade, ó, o primeiro salto, o segundo e o terceiro. Então, vai ser quantos? Dividido por 3. Mas veja aqui, daqui para cá é 1, vai ter o outro e vai ter o outro. Então, serão 3. Então, 13,56 dividido por 3. Ok. Então, ó, veja o seguinte, 3,56 dividido por 3 vai bater quanto? Nesse caso, você vai ter que ver o seguinte, 3,56 dividido por 3, a gente não pode dividir assim. A gente tem que igualar as casas. Então, anda 2 casas para a direita e preenche o 3 com 0. Então, fica como? 13,56, nesse caso fica 1.356 dividido por 300. Beleza? Então, a gente divide normal. Fazendo essa divisão, o valor é de 4,52. Então, cada um, nesse caso, se os 3 pulos fossem do mesmo tamanho, ó, o primeiro pulo, o segundo e o terceiro fossem do mesmo tamanho, cada um teria 4,52 metros. Beleza?
Então, pessoal, seguinte, nessa ideia de número decimais dividido por um número, nesse caso, natural inteiro, que também é um número racional, a gente tem que igualar a quantidade de vírgulas. Se eu tenho 13,56 dividido por 3, eu não posso dividir assim. Então, o que eu tenho que fazer? Igualar as casas. Pula 2 casas, tira a quantidade de casas e preenche do outro lado. Então, se eu ando 2 casas do lado esquerdo, vamos dizer assim, eu tenho que andar também no divisor 2 casas também. Beleza? Então, fica 1.356 dividido por 300. Massa, não é? Então, veja aí na tela mais um exemplo, que hoje a gente está fazendo bastante exemplo. Veja aí na tela. O seguinte, da pizza. Então, veja, Pedro e Lucas compraram 2 pizzas de mesmo tamanho. Pedro dividiu suas pizzas em 6 fatias iguais e comeu 2. Lucas dividiu suas pizzas em 8 fatias iguais e comeu 3. A figura abaixo mostra como eles dividiram as suas pizzas. Mas, então, que fração que representa a pizza dos dois comeram juntos? E aí você diz, por que a letra D está de vermelho? Será que é a resposta? Vamos ver, observe aí. Então, vê que tem 2 pizzas. Então, essa informação em azul diz o seguinte: Lucas dividiu sua pizza em 8 fatias iguais e comeu 3. Olha a representação lá da pizza: 8 fatias e 3 brancas. Como eu transformo isso para fração? E agora? Pedro dividiu sua pizza em 6 fatias iguais e comeu 2. E agora? Como é que eu transformo para fração? Se ele tem 6 divididos iguais, comeu 2, então 2 sextos. E se ele pegou o fator, dividiu em 8 fatias e comeu 3, 3 oitavos. Beleza? E agora? Ele quer saber quantidade de juntas. Quantas são juntas? Vai fazer o quê? Vai fazer a soma. 2 sextos mais 3 oitavos. Só que vamos fazer a soma de frações. Primeiro, o múltiplo de 6. 6, 12, 18, vai aumentando de 6 em 6. Nesse caso, o 3 oitavos, a gente vai ver o múltiplo de 8. 8, 16, 24, 32. Eu coloquei até 80. Beleza. E agora, qual dos dois tem o mesmo múltiplo? Assim, o menor múltiplo comum. A gente vê que vai ser quanto? Ó? Dos dois, 24. Vê se tem algum comum antes. Ó, 6 embaixo não tem 6. 12 embaixo não tem 12. 18 embaixo não tem 18. 8 em cima não tem 8. 16 em cima não tem 16. Então, o comum, primeiro comum, nesse caso, o mínimo múltiplo comum é 24. Então, se está embaixo, eu vou colocar embaixo. Beleza. Agora, de 6 para chegar em 24, eu multipliquei por quanto? E de 8 para chegar em 24, eu multipliquei por quanto? Então, o que eu multipliquei, eu multiplico também em cima. 6 vezes quanto chego em 24? 8. Por quê? 4 vezes 2 é 8. 6 vezes 4, nesse caso é 6 vezes 4, 24. Então, eu multipliquei por 4 embaixo, eu tenho que multiplicar por 4 em cima. E o 8, para chegar em 24, multiplicou por quanto? Massa, você já viu que multiplicou por 3. Então, de cima também vai ser por 3. 3 vezes 3, 9. Então, vê que a gente transformou em 2 frações equivalentes. Então, a gente coloca agora a soma delas. 8 sobre 24, 9 mais 24. Como está tudo embaixo, então tudo igual comum, a gente repete a parte de baixo e soma a parte de cima. 8 mais 9, 17 sobre 24, e realmente é aquela letra D. Beleza? Então, ó, nesse tipo de questão, você tem que olhar e fazer o MMC da soma de frações. Beleza? Então, ó, fazer o MMC do número que está embaixo, em conta. Do número que está em outro embaixo, também conta. E ver o menor múltiplo. É a mesma esqueminha daquele. Coloca um do lado do outro e encontra os múltiplos. Passa um do lado do outro, corta a linha e vai colocando, fazer MMC. A gente pode também separar, mas o problema é, se tiver 4 ou 5 frações, aí seria interessante fazer, pegar os que estão embaixo, um do lado do outro e fazer aquele esqueminha. Mas nesse, eu quis mostrar para vocês esse MMC, que a gente pega o menor múltiplo comum. E depois a gente vê do de baixo para chegar nesse múltiplo, multiplicou por quanto? Acontece em cima. Encontrou as 2 frações equivalentes, soma. Somou, partiu para abraço e show de bola. Beleza? Então, ó, observe agora esse exemplo. Quando a gente divide um número pelo outro, ó, 8 sobre 4.
Massa, isso é uma fração e a gente está dividindo, ó, 8 dividido por 4. Se a gente dividir isso aí, como é que fica? 2. Então, quando a gente divide esse número por outro, a gente pode encontrar o número sem vírgula ou uma vírgula que não aparece, que é 2,0. Beleza? Então, esse é o número como se fosse 2 é o número inteiro. Massa. E se a gente dividir 5 sobre 2? Nesse caso é 5 meios, ou 5 sobre 2, né? 5 meios. Então, 5 dividido por 2 dá quanto? Massa aí, 2,5. Então, a gente pode, quando a gente divide um número pelo outro, a gente pode encontrar o número sem a vírgula, ou nesse caso a vírgula não aparece, o número com a casa decimal finita, que é 2,5, que é o número decimal, e também a gente pode ver, ó, dividir um número que seja várias casas repetindo. Então, ó, o número 2 é o número inteiro, 2,5 número decimal, finito. Por quê? Veja se tem mais número aí depois do 5. Não. Beleza? Ou seja, tem o 0, infinito 0. Massa, mas não conta. Então é até o 5. E o 7 sobre 9, se a gente dividir 7 dividido por 9, a gente vai encontrar o número assim, 0,7777777. Essa reticência não tem fim. Isso é um número, uma dízima periódica, onde esse 0,777 é infinito, só que tem período, tem uma periodicidade. Então, ó, nesse caso é uma fração que tem um número periódico, que é a dízima periódica, beleza? Então, ó, número decimal e é infinito. A gente pode representar isso aí daqui a pouco, só um minutinho. Então, o que é a dízima periódica? Veja aí, 7 sobre 9 vai ficar 0,777. Só que a gente pode fazer o seguinte, repetir só um 7 e colocar uma barra em cima, desse mesmo jeitinho aí, veja aí agora, que a gente vai colocar na mesma barra em cima, ó. 7, 0,777, a gente pode colocar assim, 0,7 só e uma barra em cima. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse número é o que se repete, a dízima periódica. Beleza? Então, quero deixar bem claro isso, que a dízima periódica é o número que se repete. Vamos assim, 1,45454545, que nesse caso é uma dízima periódica, onde tem a casas decimais infinitas, só que tem um período, a parte que se repete, 45, 45, 45. Nesse que a gente acabou de ver, 0,777, também é uma dízima periódica, onde o 7 se repete. Beleza? Então, se liga aí, dízima periódica tem uma parte periódica que se repete nas casas decimais. Beleza? Então, ó, veja o seguinte, a gente acabou de ver que a dízima periódica é o número decimal que as partes se repetem, beleza? Então, ó, a gente viu hoje, resolveu questões usando frações no seguinte formato, com fração, com números decimais, são os números racionais. A gente viu multiplicação, a gente viu soma, a gente viu subtração, a gente viu divisão, beleza? E a gente viu também que dízima periódica é um número racional que tem a parte periódica, onde a parte que se repete. Que a gente pode também transformar essa parte que se repete e colocar uma barrinha em cima. Eu digo, pronto, 1,52525252. Reticência. Então fica, eu posso fazer 1,52 e a barra em cima. Show de bola. Beleza? Então, pessoal, chegamos ao fim. Forte abraço e até a próxima.